Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esse tempo na presença dEle, esse segundo período. Amém. Agradecemos a Deus pela comunhão que tivemos. Vamos retomar agora para a pergunta número 68. Nós tratamos no primeiro período sobre o que trata o sexto mandamento. Agora na pergunta 68 nós temos o que exige o sexto mandamento. Então nós temos sempre meditado de uma maneira geral no mandamento e depois no que ele exige e algumas vezes no que ele proíbe. O que exige o sexto mandamento? O sexto mandamento exige todos os esforços lícitos. Nós vamos especializar um pouco mais nessa parte. O sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a vida dos nossos semelhantes. Semelhantes que podem ser conhecidos ou desconhecidos. Foi aquele exemplo que Moisés falou. Em uma situação de sequestro, em uma situação em que nós podemos intervir. Se nós não intervirmos na situação, o que acontece é, nós nos tornamos cúmplices daquela situação. Eu não fiz nada, tá? Abusos que atentam contra a vida. Primeiro, botou? Você que está ouvindo pela internet, eu vou interromper quando der essas congeladas que acabou de dar, tá? Abusos que atentam contra a vida. Primeiro, contra a própria vida. Suicídio. É muito difícil acreditar que pessoas cristãs que esperam uma vida futura venham a se suicidar. O suicídio é realizado com maior frequência entre as pessoas que perderam ou não possuem a fé em Cristo. Então, pessoas que se suicidam, elas não têm a salvação em si mesma. Ah, mas se no último segundo, no último momento, a gente não tem gerência sobre as coisas extras ou excepcionais. Mas a regra é, se eu me suicido, eu não sou salvo e eu vou para o inferno. A pessoa ela tenta aliviar a vida dela e ela vai causar um dano maior por um tempo eterno. Não existe exemplo nas Escrituras Sagradas de pessoas que se suicidaram e fizeram de uma maneira correta. A gente vê a figura de Saul, por exemplo. Ele estava lá na batalha, ele percebeu que ele iria morrer, ele estava já machucado. Ele olha para um ajudante dele lá, um soldado ajudante dele, e fala assim, me mata para que eu não morra na mão desses incircuncisos, ou desses que não são filhos de Deus. Quando o cara se nega, ele se lança na espada, ou seja, ele se matou. Saul está hoje no inferno. A menos que no último milésimo de segundo, na última fração, o último suspiro, ele fala, Senhor, me perdoa, tá? Mas aí nós estamos trabalhando com exceção. Existem 3 casos de suicídio na Bíblia, e um deles eu já falei, 1 Samuel 31:4, só para ilustrar. Nessa questão, pastor, eu não entendo muito o caso de Sansão, porque era o nome de Deus, tinha que mexer com as colunas, né? Eu também não entendo. Também não. 1 Samuel, capítulo 31, verso 4. Já foi. Menísia. 31:4. Então, disse Saul ao seu escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ele. Ele se suicidou e ele está errado. Ele não confiou numa possível ação de Deus ou dentro do curso da vida dele, tá? Mas na frente tem um comportamento de Saul. Não, Saul já morreu. Não, aí ele já estava morto. Ele já estava morto. Não, aí cortou a cabeça dele e pendurou não sei aonde lá, é outra coisa, mas já estava morto já. Matou ele, fez isso aí. Não, ali é outra posição. O cara, ele foi lá para Davi dizendo que ele tinha matado Saul, levou até a coroa dele. Tem que tomar cuidado com o Carlos, ele está lendo a Bíblia agora. Entendeu? Levou a coroa e falou assim, eu matei. E aí Davi julga ele por ter matado o ungido do Senhor.
Não havia motivação para ele matar. Ou seja, eu não posso tirar a vida de um ente querido ou de um próximo, de quem quer que seja, para aliviar a dor dele, quem quer que seja. Naquele caso, Davi executou como rei a juízo sobre a vida dele da pena de morte. Tá? 2 Samuel 17, 23. Já 17, 23. Sim. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Tá, então a figura desse Aitófel, a história é a seguinte: ele era conselheiro do rei. Quando ele chegou lá para dar o conselho, havia um cara que era amigo de Davi. Se não me engano, era Usai o nome dele. Aí ele chega lá e fala assim: eu vou dar um conselho diferente. E aí o que aconteceu é que o rei aceitou o conselho de Usai e não aceitou o de Aitófel. Então ele entendeu que ele tinha perdido a honra dele. Ele foi lá e se suicidou. Terceiro caso, muito conhecido, Mateus 27, 5. Pastor, o que é albardou? Ele pegou e colocou a sela no jumento lá e apertou aquela sela. Selou o cavalo. Selou. Mateus 27, 5. 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Pedro, Judas. Os dois traíram Jesus. Os dois escarneceram de Jesus. Falaram mal de Jesus. Pedro se arrepende. Judas não se arrepende. Ele sente aquele peso grande no coração. Ele tenta voltar atrás com essa cena das 30 moedas de prata, que é algo que tem lá no Antigo Testamento. Já havia uma profecia sobre aquela pessoa que iria entregar Cristo, iria vender o Salvador por 30 moedas de prata. Ele vai lá e faz aquilo. E ele tenta voltar atrás, não consegue. Aí ele ele coloca no coração dele um sentimento de impiedade, de indignação. Ele vai lá e se mata, e ele se enforca. Aí vamos para a condição da que a Menisa puxou, que eu não tenho o texto aqui. Sansão. Ele era um juiz de Israel. Ele era um homem de Deus? Não necessariamente. Se você ler a história dos juízes de Israel, você vai ver que muitos deles, eles não eram homens de Deus. A figura de Sansão, ele executou alguns juízos em nome de Deus, mas ele não vivia segundo os costumes e a vontade de Deus. Tá? E aí nós temos uma cena em que ele perde a força dele, ele é tomado como objeto de escárnio, de zombaria. Manu, sente, por gentileza. Ele é objeto de escarnecimento, de zombaria. E aí os filisteus colocam ele carregando um negócio, depois colocam ele lá no meio das colunas do templo, lá como objeto de exemplo, né? Nós prendemos ele, tá, olha lá, joga uma fruta nele, podre, não sei o que e tudo mais. E aí ele olha e fala assim: Deus, me dá força mais uma vez, para que eu possa executar o juízo sobre esses filisteus. E Deus concede a força a ele. Mas Deus mandou ele se matar? Onde está Sansão? Essa é uma coisa ocasional. Ele poderia O propósito? força e não ter se matado. Ir lá e brincar. Ele poderia ter feito muitas coisas. Não estamos aqui para julgar o juiz, entendeu? Mas ele poderia ter se ele empurrou as colunas no templo, ele podia quebrar a corrente. Porque, pastor, assim como Judas também poderia não ter se matado. Judas poderia não ter se matado? Não poderia ter se arrependido. Não, porque havia uma palavra anterior, eu não lembro a passagem do cara, era melhor que o cara que entregasse a Cristo amarrasse uma mó de pedra no pescoço. Pastor, ele também fala, eu não sei onde, mas fala que ele já nasceu como filho da bendição.
Que existe profecia também. Então existem pessoas que não têm saída. Aí são aquelas encruzilhadas que só a predestinação divina justifica, entendeu? Porque o cara, Deus endurece o coração, amolece o coração, e é algo que é muito complexo. Hã? E como que sabe? Como é que sabe o quê? Que a pessoa está perdida assim. Não sabe? Aí que tá, se você for pelas obras, Pedro também estava. Mas ele já percebeu. As obras, elas espelham uma possibilidade, tá? Mas não necessariamente, porque você pega, por exemplo, a condição dos espíritas. Eles fazem muito mais obras sociais que nós. Pelas obras, eles são salvos e você vai para o inferno. Porque nem um saquinho de arroz você traz aqui, deixa o cara morrer de fome na favela e você não lembra de trazer, entendeu? E aí o cara vai lá, entendeu? É claro que você não deve ter nada de comida para você lá na sua casa, por isso você não traz, né? Ele faz mais benefícios como obras do que você. Mas nós temos alguns sinais que refletem a nossa salvação ou não. Mas eu mostro a minha salvação pelas obras, mas a minha salvação não é pelas obras. As obras, elas refletem. Tanto Pedro como Judas, eles tinham missões diferentes. A missão de Pedro era coordenar e guiar a igreja. Se ele morresse, quem ia guiar? Ele não podia morrer. João Batista podia ter tido dor de barriga no dia de batismo de Jesus? Entendeu? Mas é lógico que é louco, porque a gente está pensando com o raciocínio humano e não com o raciocínio divino. Exatamente. Ele cumpre o propósito dele independente. Ele matou centenas, talvez milhares de pessoas do faraó naquele momento ali. Por quê? Porque ele endureceu o coração deles. Quem fez isso? Foi Deus. Romanos 1, mesma coisa. Tá? Por outro lado, o apóstolo Paulo almejava a morte para estar com Cristo, mas nem por isso ele atentou contra a sua vida. Filipenses 1, 23. Filipenses capítulo 1, verso 23. Não, eu falei que a mesma coisa aconteceu em Romanos capítulo 1, em que Deus entrega aquelas pessoas ao seu próprio coração. Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses 1, 23. 23, que nos diz assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que Paulo queria que fizesse com ele agora? Ele queria estar com Deus. Queria morrer. Ao mesmo tempo. O desejo dele, eu quero morrer. Ele está sendo perseguido, ele não tem comida, ele está com frio, ele sente fome, ele é rejeitado. Ele fala, eu preferia morrer. Mas ele fez alguma coisa contra a vida dele? Não. Por própria vida, agora a vida de terceiros. Vemos todos os dias no noticiário pessoas dirigindo, embriagadas e matando terceiros. Vemos também trabalhadores submetidos a condições desumanas que desagradam a vida de forma irrecuperável. Temos nessa condição o bloco de países comunistas que restringem as condições de vida de milhões de pessoas. E os países islâmicos que persistem em apoiar o terrorismo internacional. A mão que apoia é tão assassina quanto a que comete. A legislação humana é a mesma coisa. Ela vem trazendo a condição de você como cúmplice. O cúmplice, ele é tão culpado como aquele que praticou. Quando você contrata alguém para matar, você é tão culpado como aquele que matou. Então, a gente mostra aqui algumas cenas de pessoas que forçam a pessoa a trabalhar de uma forma desumana, levam a pessoa à morte. Não dá proteção individual, por exemplo, eu trabalhei um tempo na Philips e trabalhava com sílica, que é areia. Então, se a pessoa não estivesse com máscara, você não mata a pessoa na hora, mas depois você mata ela por problema pulmonar. Quando você faz um produto qualquer e ele é contaminado. Então a gente teve na década de 90, se não me engano, 80 e pouco, sei lá, havia uma marca de leite super conhecida chamada Parmalat. E aí descobriram que havia um elemento lá cancerígeno no leite, sei lá o que era. Se o cara sabia e não fez nada, e ele está agindo dessa maneira. Ele está matando as pessoas. Não é direto. Toda ação sua que leva à morte da pessoa também é, em primeira instância,
ou de uma forma alternativa. Se você leva aquela pessoa à morte, eu tenho um funcionário que eu deveria pagar um salário mínimo, mas eu pago só meio salário mínimo para ele. Com isso ele vai morrer de fome. Eu sou assassino. Entendeu? A gente não está tratando da morte física, né? Mas não é questão dos lados que... A palavra de Deus, nós estamos tratando do quê? Morte física. Então, vamos manter-nos na morte física, senão a gente vai embora. Não, a gente vai ficar aqui por muito tempo. Não, vai nada, falta 20 minutos, você vai ficar sozinha. Vem cá, deixa eu contar aqui essa língua. Primeiro, a própria vida. Segundo, a vida de terceiros. Terceiro, o aborto. Mas a criança, ela tá com um problema e que pode ser que ela mate a mãe. E eu volto a dizer, entendeu? Não é algo que eu gostaria de passar, mas é algo que é possível. Como você lidaria com uma situação em que, se a tua esposa for ter aquele filho, pode ser que ela morra? Ou manter aquela criança numa condição de... Eu estava vendo lá, a criança cega e autista, ou com um monte de deficiência. O que você faz? É uma decisão de amor? Não é uma decisão de amor? Aborto é um assassinato. Visto que, na geração do feto, ele recebe uma alma racional e imortal, que o caracteriza como uma pessoa integral com o direito à vida e ao respeito total devido ao ser humano completo. Então vivemos num país que está caminhando para a legalização total do aborto. Começou-se com 3 semanas, depois 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 7 semanas, 9 semanas. Já tem decisões de aborto pós-nascimento. Você mata a criança depois de nascida. Entendeu? Então a lei está caminhando para isso. Cada vez mais. No Brasil já tem casos desse tipo, em que você permite que seja morto após, não sei se é no Brasil, tá? Após nascido. Então a pessoa ela tem como julgar, mas vai matar a mãe, então mata o filho primeiro. Isso chama-se ética cristã. Então a gente coça a cabeça, faz cara feia, acha ruim, mas se a gente começa a analisar algumas situações, elas são extremamente complexas de você decidir. Extremamente complexa. Poxa, eu vou deixar uma criança nascer, que o médico garante para mim que ela tem 1 semana de vida, e vai morrer o filho e morre a mãe também? Ou aborta? Você entende que a gente começa a entrar em determinações? Se a gente for querer julgar isso, a gente tem problema? A Bíblia é a palavra de Deus ou contém? Se ela acha que contém, o que acontece? Quem decide? Então a gente tem que tomar cuidado. Ou a gente trabalha com a lei da palavra de Deus, o que está dizendo, ou a gente vai começar a gerar interpretações, que é o que acontece muitas vezes no mundo judicial. O cara faz uma interpretação, não porque aconteceu isso, assim, assim, assado, e aí eu tenho direito a isso, aquilo, aquilo. Será que teve mesmo? Será que causou aquilo? Mas as pessoas elas começam a divagar para acontecer aquele tipo de situação. Aborto é um assassinato. Uma criança, quando ela é gerada, ela tem alma, ela é racional, ela tem direito à vida, respeito total devido ao ser humano. Então, quando você pensa, é uma vida, e aí você começa a trabalhar com o conceito de vida. O que é vida? Será que ele tem entendimento? Será que não tem entendimento? E as pessoas começam a tentar trabalhar nessa esfera subjetiva. A prática do aborto é legalizada em muitos países e parcialmente em alguns outros. Em casos de estupro, violência, risco da vida para a mãe ou para o filho. O que fazer com relação a isto? O cristão não deve se submeter a essas questões do Estado, devendo preservar em seu meio a direito à vida do feto. Então, como sempre, eu tenho que seguir a regra das Escrituras. Nós temos a condição do aborto, em que a legislação fala que tem que fazer. Você não faz, você é culpado. Eu vou seguir o Estado ou vou seguir as Escrituras? Então, eu tenho que decidir o que eu vou querer. Cada um de nós tem que ter essa decisão no coração. Eu vou fazer o quê? Por isso que cada cristianismo ele é individual e que você tem que definir no que você crê. Não é no que eu falo, é no que você crê. O que você acha que é certo? Porque você vai ser colocado em situações de tomada de decisões e depois de julgamento. A igreja e o Estado. Mateus 22, 21.
Mateus capítulo 22, verso 21. Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está falando aí? Além de todas as situações dentro do nosso contexto, deixe que o Estado julgue as situações. Deixe que o Estado julgue. Não é eu que tenho que julgar. A gente volta à condição primária. Eu não posso fazer algo em meu benefício. Não sou eu que decido. Naquela situação de eu tomar uma decisão de aborto, por exemplo, quem decide isso? É o Estado. Mas eu tenho que me submeter? Não. Há consequências? Com certeza. Igreja perseguida? Muito. Então as pessoas elas sofrem muito. O crente, por um lado, está separado do mundo. Por outro lado, recebe um mandato cultural, que é um dos mandatos da criação, que o mantém ligado ao mundo. Então, apesar de nós não sermos do mundo, nós vivemos no mundo que jaz no maligno. O mandato cultural do crente é simples e único: pregar o Evangelho e dar testemunho de Cristo àqueles que estão dispostos a ouvir. Quem não está disposto a ouvir? Mas eu tenho que falar. Eu falo através das Escrituras Sagradas e eu falo através da minha vida. As pessoas têm olhado para os cristãos e não têm visto a figura de Cristo. Nós não temos dado testemunho das coisas de Deus. Nós vivemos segundo o nosso desejo. Por quê? Porque é muito mais fácil você ir junto com o povo do que você se posicionar e falar assim: eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ah, mas estou mandando. Não vou fazer. E aí a gente tem uma situação como aquela lá uma situação polêmica, aquela lá do Planalto lá, que os caras invadiram e tal. Tem direito a fazer aquilo? É certo fazer aquilo? Entendeu? Há pessoas que acham que sim. Há pessoas que acham que não. O que importa é que você tem que estar consciente de defender aquilo que você acredita e saber que vai ter consequências. Guarda aí, filho. Descruza o braço, a primeira coisa. Você ficar com o braço cruzado, você quer estar numa posição de conforto aí. Tá? Você está trabalhando com quem? É com o Felipe ou com o Nicolas? Que hora que você chegou? Acho que era uma hora, era 20. Dormiu à tarde antes de trabalhar? Não. O que passar daquilo que é pregar o Evangelho e dar testemunho de Cristo é invenção humana. Nada tem a ver com o Evangelho de Cristo. Cristo manda eu sair fazendo campanha do MST, Ele manda eu ir lá para o Greenpeace e dar tiro em gente. Não manda fazer nada disso. Nós temos que viver o nosso cristianismo da melhor maneira possível. Temos que pregar o Evangelho e viver a palavra segundo os princípios das Escrituras. Quando você completar tudo que o Deus ordena, se você quiser fazer algo a mais, aí você se preocupa. Você não consegue nem amar o próximo como a ti mesmo. Você acha que você tem que se preocupar com essas coisas? Por outro lado, os movimentos políticos dentro da igreja nunca foram autorizados pela palavra. Jesus disse claramente que o seu reino não era deste mundo. Os religiosos que se dispõem a mudar o mundo politicamente pretendem, na verdade, se enaltecer a si mesmos. Não estou dizendo para você que não tem que ter político cristão? Não. Eu estou dizendo para você que não se vai mudar o mundo através da política. E as igrejas grandes, elas fazem o quê? Colocam líderes lá para fazer o quê? Mover a vontade deles. Não para fazer uma obra para todos o povo. Ah, eu fui eleito pela igreja tal denominação. Então eu vou fazer projetos de lei que ajudem. Quando tiver que dar uma intervenção, eu vou usar minha força política para fazer aquilo. Será que é vontade de Deus? Será que Deus precisa de ajuda? Com usar, ele queimou. Será que faz o que com os políticos? Existem pessoas que são colocadas lá sem problema nenhum. A gente vê, por exemplo, a figura de Daniel, a figura de José do Egito. Eles eram dentro do cargo executivo. Eles eram legisladores, eles eram homens de autoridade. Mas não é a regra. Em especial, pessoas que são pastores dentro de uma igreja, abandonam o ministério para ser político, está errado. Deus ele pode exercer numa condição de exceção, isso pode, mas não é regra, é exceção. Nós somos chamados a pregar o Evangelho e viver uma vida
conforme nós pregamos. É isso que nós somos chamados. Passou disso, é demais. Jesus disse claramente: o seu reino não era desse mundo. Os religiosos que se dispõem a mudar o mundo politicamente pretendem, na verdade, enaltecer a si mesmos. Por que Judas entregou Jesus Cristo? Além da ordenança da palavra. Trair a Deus e ser inimigo. Estava previsto isso fazer isso. Não, eu já falei que, exceto isso. Por que Judas traiu Jesus? Ele percebeu que Jesus era realmente o Messias, aí ele se desesperou. Porque ele não iria vir, É para ele que tinha amor que ele, só pode. porque ele viu que Jesus não iria ajudar o mundo da forma que ele queria. Judas fazia parte de um grupo de judeus chamados Zelotes, que eram os guerrilheiros. Eles queriam, por força, derrubar o Império Romano. Judas entendia que Jesus, com a autoridade que ele tinha, o poder que ele tinha, ele ia reverter isso. Ele entendeu que Jesus ia ser o Messias militar, ele seria o novo Davi. Queria juntar uma equipe, ia começar a guerrear, ia matar todo mundo, ia acabar com o Império Romano, ia levar o Estado de Israel de novo nas alturas. Quando ele viu que Jesus não ia fazer aquilo que ele fez, mata Jesus. Não havia interesse dele de seguir aquilo. Ele estava lá pela ordenança de Deus, ele estava lá segundo a palavra de Deus, mas o coração dele foi movido segundo a vontade dele, cumprindo a vontade de Deus. Deus, ele continua sendo soberano, inclusive na vida dos ímpios. João 18:36. Entenda que todas as razões que vocês falaram são verdadeiras, tá? Fazem parte do caráter de Judas, mas não foi a motivação principal. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu Entregue. entregue ao Deus. Mas agora o meu reino não é aqui. Então Jesus está diante de Pilatos, defendendo exatamente a condição de que ele estava passando por aquilo porque ele estava num lugar que era diferente daquilo que era o reino dele. Nós, como meditamos em 1 e 2 Pedro, nós chegamos à conclusão que nós somos peregrinos nesse mundo, forasteiros. Quando você vai, estava até conversando com a doutora Shirley, que ela estava numa viagem, e ela falava assim do preço caro dos alimentos, das coisas e tal. E aí, quando nós estamos numa terra distante, nós não somos tratados como pessoas da terra. As pessoas cobram mais da gente, ajudam menos. Então nós temos que entender que, apesar de nós vivermos neste mundo, esse mundo jaz nas trevas, e ele é controlado soberanamente por Deus e, em segunda instância, por Satanás e seus demônios. Então o que acontece aqui é mal, acontece mal, e nós vamos sofrer as consequências dessa condição. Jesus está falando: eu não sou desse mundo, você não é desse mundo. Toda vez que você se conforma a esse mundo para você receber algum tipo de benefício, você está errado. Mesmo que segundo a lei você tenha direito, você está errado. Guerra. Ao magistrado civil, seja ele cristão ou não cristão, sob a nova dispensação ou sob depois da vinda de Cristo, é lícito julgar e punir os infratores e também, em caso de autodefesa do Estado, declarar guerra conforme os ditames da consciência, da razão e da palavra de Deus. A guerra, a pessoa ela invadiu o seu país, você tem que ficar quieto e dar outra face? Não. Quando que eu tenho que dar outra face? Quando a coisa é para você, contra você, mas que não atesta contra a sua vida. Quando atesta contra a vida, que é o que está acontecendo lá em Israel, eu tenho que me defender. Então, tanto a autoridade civil, seja ela cristã ou não cristã, ela tem autoridade. O povo da Ucrânia, não necessariamente ele é cristão. A gente está com esse foco em Israel porque agora, mas o pau está quebrando lá na Ucrânia ainda. A função da Ucrânia se defender contra a Rússia é lícito.
E a gente vê que a ONU, a própria ONU, ela toma partido da Ucrânia. E julgou o Putin, que é o presidente da Rússia, como o quê? Um criminoso de guerra. Porque ele não tem autoridade para fazer aquilo. E aí a gente vê, com Israel, eles não colocam posição. Por quê? Porque é o cristianismo, porque nós não somos desse mundo. Então, na condição de guerra, teve uma guerra no Brasil. Nós vamos pegar em armas e nós vamos defender o nosso país. Não por motivação própria, mas porque nós temos que defender aquilo que é nosso. Inclusive a nossa própria vida. O que vai ocorrer com Israel se o Hamas ele invadir realmente? Se os povos do Irã e outros povos do Oriente Médio darem suporte financeiro para ali. Nós estamos às beiras da Terceira Guerra Mundial ou a volta de Cristo. É uma coisa ou outra. Estados Unidos já falou, nós vamos apoiar o Israel. Eu achei até que não ia acontecer isso, porque o Biden, ele não é cristão, né? Mas ele bateu um porta-aviões dos Estados Unidos lá na península, lá perto de Israel. O que vai acontecer com a China? O que vai acontecer com os países que são do Oriente Médio, que são muito ricos? Se eles se posicionarem, pode olhar para o céu que não vai ser eclipse, não, vai ser a volta de Cristo, tá? Agora eu vou viver por causa disso? Não, eu vou continuar vivendo minha vida cristã da mesma maneira. Aí eu vou orar mais, vou ler mais? Não, a motivação sua tem que ser ter uma vida de aos pés do Senhor e não voltar, ir com Cristo. É lícito ao cristão exercer o ofício de magistrado, juiz, em sua administração? Ele deve, nessa condição, ele deve manter a piedade, a justiça e a paz segundo as leis. Então eu, como autoridade, eu tenho que tomar a decisão, que é aquilo que eu dei o exemplo do Filipe, da melhor maneira possível. Se eu tiver que matar, eu mato. Se eu puder não matar, como a Vânia falou, não mate. Sob a dispensação do Novo Testamento, podem licitamente determinar a pena de morte e fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Provérbios capítulo 8, versos 15 e 16. Provérbios, capítulo 8, versos 15 e 16. Por meio intermédio, reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meio intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Voltando àquela problemática que a gente encontrou da figura de Judas, não podia se arrepender. A guerra em Israel está acontecendo por ordenança de quem? Mas é difícil entender isso? Como é que ele pede para a gente orar pela paz de Israel se ele está permitindo ou está induzindo? Quem que endureceu o coração do Hamas? Não foi o diabo. Pode até ter usado o diabo para fazer isso? Pode. Incitado o ódio e tudo mais. Mas indiretamente foi Deus. Diretamente. Não, só assim, foi o diabo. Você não autorizou. Indiretamente foi o diabo. Diretamente, sempre, toda causa, toda e qualquer ação, ela parte de Deus. Eu não entendo? Ok. Eu não aceito? Beleza. Mas partiu de Deus? Partiu. Vânia? Lembre-se que as coisas não acontecem para cumprir o propósito de Deus. Acontecem porque Deus mandou que acontecessem dentro do propósito dele. Volto a dizer, eu entendo, mas que é. Se você pensar de uma maneira diferente disso, você tem um Deus que não é soberano. Aí você também pode ser. Aí quando você entra numa condição de um Deus que não é soberano, eu tenho arbítrio sobre a minha salvação, eu posso perder a minha salvação, um monte de coisa pode acontecer. Ou Deus ele é soberano e comanda tudo, ou não é soberano. Ponto. Bem, queridos? Tem alguma coisa sobre aquelas... Você sabe que relata sobre a descendência de Sara? Claro, mas aí a bomba ela foi armada lá atrás. E sempre que Israel iria estar em guerra, é isso? Não só isso. Não só isso. A bomba acontece quando Abraão ele decide tomar posse da mulher lá, que era um costume deles,
concubina. Era um costume deles fazer isso. Não era ilícito aquilo dentro do contexto humano. Ele vai lá e tem relação sexual e nasce Ismael. Ali nasceu o problema. Mas foi um problema também determinado por Deus. Uma criação ali. Tanto que ele abençoa a geração deles, que quer ser 12 tribos também poderosas e fortes. Determinado ou permitido? Determinado e permitido. As coisas que não foram determinadas, elas foram permitidas para cumprir a determinação, que é sempre a figura principal do plano da salvação dele, ou o fim dos tempos. Então ele tem ordens que são diretas e ordens que são permitidas, que vão acabar caindo naquilo ali. Ele manda que o filho faça de um jeito, o filho faz do outro, mas mesmo fazendo do outro jeito, vai cair na vontade de Deus da mesma maneira. Mesmo que eu não entenda e mesmo que eu não aceite. Há coisas que nós entendemos, siga. Aquilo que você não entende, siga, espere e siga. Faça a vontade dele, confia. Tá? Mas nós temos um Deus que ele é soberano. A grande problemática do mundo hoje, entender o conceito da soberania de Deus. Porque nós queremos ter participação em todas as coisas e nós não temos. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, adoramos, bendizemos, glorificamos o Teu nome. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa, Pai querido, sedimentar os Teus ensinamentos no nosso coração, dar sabedoria, entendimento, capacitação, para que nós possamos glorificar o Senhor, Pai querido, no nosso entendimento ou na falta dele, que possamos reconhecer o Senhor na sua soberania. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.